E aí pessoal, eu sou o Rafael e sejam bem-vindos a mais uma história. Essa se chama Inside. Um ladrão de arte conhecido como Nemo compartilha sua história de infância quando seu professor perguntou quais seriam as 3 coisas que ele salvaria de um incêndio. O Nemo respondeu: um gato, seu registro do AC/DC e seu caderno de desenho. Eventualmente o gato morreu, ele perdeu o disco quando emprestou a um amigo que nunca devolveu, mas ele ainda tem o caderno de desenho porque arte é pra sempre. Na cidade de Nova York, um helicóptero deixa o Nemo no telhado de uma cobertura muito alta. Ele entra no apartamento e depois de cortar a rede de segurança, ele espera que seu cúmplice lhe dê os códigos para ativar o sistema de segurança. Agora o Nemo tem 7 minutos para roubar a arte e sair do apartamento. Embora seu principal objetivo seja encontrar um autorretrato famoso avaliado em milhões, ele vasculha todos os cômodos, mas ele não consegue encontrar o autorretrato. Então ele decide desistir e sai com pinturas disponíveis que estava ali. Infelizmente, o seu cúmplice lhe dá o código errado e isso aciona o sistema de segurança. Imediatamente um alarme começa a tocar, porque todas as saídas estão bloqueadas automaticamente. O Nemo, desesperado, tenta acertar uma janela com uma decoração aleatória, mas o vidro é inquebrável. E empurra a porta, mas ela também não funciona. Antes que o alarme o deixe louco, o Nemo agarra a tela da parede e a quebra, mas isso só faz com que o ar-condicionado comece a funcionar mal. Em seguida, o Nemo arrasta alguns móveis para subir neles, e arrasta todas as câmeras e sensores nas paredes, o que finalmente desliga o alarme. O plano seguinte do Nemo é bater na porta da frente com uma lâmina para fazer um buraco para escapar. Enquanto ele trabalha, ele começa a sentir muito calor, que é consequência do ar-condicionado que estava quebrado. O Nemo vai até a cozinha, mas nem a torneira nem a geladeira funciona. Em seguida ele verifica a geladeira, que tem uma inteligência artificial e informa quais suprimentos estão faltando e toca Macarena se a porta ficar aberta por muito tempo. Depois de beber, o Nemo volta ao trabalho lá na porta, suando como um louco porque o ar-condicionado estava aquecendo a sala a cada segundo. Depois de muitas batidas, o Nemo fica arrasado ao descobrir que a porta tem uma prancha de metal sob toda a madeira. Ele tenta entrar em contato com seu cúmplice novamente pelo walkie-talkie, mas não há resposta. Ele foi completamente abandonado. Sabendo que o proprietário estava de férias e não vai voltar tão cedo, o Nemo tenta se sentir confortável. Ele pega um pouco de vodka e comida na geladeira e tenta assistir TV, mas não estava funcionando muito bem porque estava conectado ao sistema que não estava legal. Navegando pelos canais, o Nemo consegue encontrar as câmeras de segurança, mas como é tarde da noite, a única pessoa por perto é o recepcionista. Depois, o Nemo vai dormir na cama principal. Na manhã seguinte, o Nemo corre de volta para a sala quando escuta um helicóptero, mas mesmo quando ele se aproxima da janela, ele não é visto. O calor estava piorando e ele opta por se refrescar na pequena piscina que decora a sala. Seu cúmplice ainda não respondeu a mensagem e o telefone do apartamento também não funciona. Então o Nemo começa a procurar outras opções nas gavetas, mas sem sucesso. Ao fazer as suas necessidades no banheiro, ele percebe que deve conviver com um cheiro, porque a água que estava ali também não corre. Ele tenta jogar coisas na janela para quebrar, mas não funciona. O Nemo leva um momento para pensar. E quando ele olha para cima, ele finalmente percebe que há uma claraboia para começar a montar um andaime. Ele para apenas para tirar camadas de roupa e se refrescar na piscina, porque o calor estava piorando. Ele tenta beber da piscina, mas o gosto é nojento demais para tolerar. Durante o intervalo, o Nemo percebe que há um pequeno jardim com caninhos ali. Então, ele descobre os buracos, mas não sai nada. Ele também verifica a água no aquário, mas o gosto é muito desagradável para beber. Desesperado por uma bebida, o Nemo pega as formas de gelo da geladeira e mastiga cada cubo de gelo até que não restasse mais nada. Em seguida, ele volta ao trabalho, usando pedaços de tecido dos móveis para segurar o andaime. Aos poucos as estruturas vai crescendo, mas quando ele a experimenta, ainda não consegue alcançar a claraboia. Então, ele tem mais trabalho pela frente. O Nemo costuma fazer pausas para que o seu corpo possa descansar um pouco e passa por essas pausas desenhando em um caderno e olhando as câmeras de segurança. Uma tarde, ele nota uma faxineira chamada Jasmine na escada e a acha muito fofa. Eventualmente, o Nemo tem que racionar a comida da geladeira. Ele pega algumas latas de comida, mas ele descobriu que ele não tem um abridor de latas na casa. Então ele apelou para uma faca, mas ele se corta acidentalmente. Ele tem que limpar a ferida com água da piscina e um pedaço da sua camisa como curativo.
Às vezes, o calor é insuportável, então Nemo põe a cabeça dentro da geladeira para lamber os restos de gelo que estavam lá e respirar um ar frio, tendo que aguentar o som de Macarena o tempo todo. Algum tempo depois, ele conseguiu usar um móvel para abrir uma porta que estava trancada, descobrindo que essa é a despensa que lhe dá mais algumas opções de comida, incluindo carne. De repente, ele escuta um barulho e corre para o jardim, onde fica bem feliz ao descobrir que os regadores do jardim estavam funcionando. Ele bebe o máximo de água que pode. Depois, apenas se deita na terra, deixando a água refrescar o seu corpo. O trabalho do andaime ainda continua e o Nemo é forçado a usar as suas últimas opções, como as cortinas e a cama. Dessa vez, ele finalmente alcança a claraboia e descobre que ela estava embutida no teto. Então, ele terá que descobrir algo. Naquela noite, ele começa a esboçar as pessoas que vê nas câmeras de segurança, sendo a Jasmine sempre a sua favorita. A Jasmine precisa limpar o corredor do apartamento que o Nemo estava. Então, quando ele percebe isso, ele corre até a porta para pedir ajuda. Infelizmente, a Jasmine estava escutando música. Depois que a Jasmine saiu, o Nemo descobre que o ar-condicionado agora estava com um defeito e estava esfriando o local. Os dias se passam e a vida no prédio continua. O Nemo começa a dormir em uma pilha de lençóis porque quebrou o colchão e coloca um monte de vasos no jardim para que a água não fique jorrando por tudo. O Nemo estava se ocupando com pequenas coisas, mas também estava começando a enlouquecer. Em uma tarde ele até deixa a geladeira aberta e começa a dançar a música Macarena. Então pega o último pote de caviar e a última garrafa de álcool e se diverte na piscina enquanto ainda canta a música, quase se sentindo como um rei. No dia seguinte, o Nemo quebra um vaso e usa as peças junto com um pouco de tecido para fazer um óculos de proteção. Em seguida, ele começa a lascar a moldura ao redor da claraboia, esperando que essa seja sua fuga. Quando se trata de comida, as coisas estão ficando complicadas. Sem água, os pratos estão se acumulando, e sem os queimadores, algumas coisas não podem ser cozidas. Para preparar a massa dura, o Nemo a deixa de molho em uma água por um dia inteiro, o que não é exatamente gostoso, mas pelo menos se torna comestível. Às vezes o Nemo também fala sozinho enquanto cozinha. Observar as câmeras de segurança também é um hobby diário disso, e eventualmente o Nemo aprende os nomes e as rotinas de todos os trabalhadores do prédio, conversando com eles sempre que os vê na tela. Ele também usa um telescópio que encontrou para espionar os vizinhos e se sentir menos sozinho. Depois de trabalhar muito na claraboia, o Nemo descobre que há parafusos pesados sob o cimento. Então, esse é outro problema para mais tarde. Certa manhã, o Nemo acorda e descobre que a luz do sol estava refletindo em um pedaço de vaso e marcando um ponto na parede. Ele acha tão bonito que decide marcar aquele ponto. Algum tempo depois, marcando um ponto na parede, ele acha muito bonito. Ele finalmente termina de remover a estrutura de cimento da claraboia, mas os parafusos ainda são um obstáculo. Começando a enlouquecer de verdade, o Nemo percebe um pombo lá fora da varanda e pede que ele vá ver os seus amigos para pedir ajuda. Mas obviamente o pombo ignora. A frustração toma conta dele. O Nemo acaba pegando um marcador e rabiscando uma foto do dono e da sua filha. Mais tarde ele verifica o armário para pegar roupas mais quentes e descobre que há uma passagem escondida atrás de uma parede falsa. Ele caminha pelo espaço muito estreito e encontra uma sala secreta, apenas para surtar e fugir ao ver um corpo ali. Mas depois que ele se acalma, ele volta e percebe que é apenas uma boneca, representando o artista, porque é aqui que estava escondido o autorretrato caro. No topo da boneca há uma coleção antiga, que se chama O Casamento do Céu e do Inferno, de William Blake. O Nemo a leva junto com a pintura. Uma noite, o Nemo percebe que a Jasmine estava fazendo uma pausa para fumar do lado de fora da sua porta, e dessa vez, ela não estava com os fones de ouvido. O Nemo corre até a porta para bater enquanto grita por socorro. Mas a Jasmine não escuta porque usa o aspirador para se livrar da fumaça. A porta também é muito grossa e o Nemo nem consegue passar um bilhete por debaixo dela. Mais tarde naquela noite, o Nemo tem um sonho alucinante. Ele se vê como um convidado muito elegante em uma exposição de arte e o proprietário do apartamento o recebe com uma conversa amigável. O Nemo congela quando ele percebe que a Jasmine estava por perto. As coisas ficam ainda mais estranhas quando o dono sussurra algo no seu ouvido. Então o dono começa a falar de artes e marionetes, fazendo Nemo decidir ir embora por se sentir deslocado.
No dia seguinte, o Nemo usa a madeira de uma cadeira para criar uma chave para lidar com os parafusos. A madeira quebra imediatamente, mas o Nemo continua tentando e esculpindo a chave após chave. Aos poucos ele consegue girar os parafusos. Quando a comida começa a ser um problema, o Nemo opta por comer os peixes do tanque e a ração do cachorro. Ambos têm um gosto muito nojento, mas ele se obriga a engolir. A situação do banheiro não é nada boa. O vaso estava tão entupido que ele começa a se aliviar na banheira. O Nemo também começa a desenhar na parede onde ele marcou o local e cria um pequeno altar para sua situação com uma arte bonita, mas perturbadora. Ele conseguiu pegar um parafuso e colocou no altar como a sua esperança de escapar. A insanidade não para e o Nemo começa a falar com pessoas imaginárias com mais frequência, até mesmo tendo conversas completas. Uma tarde, a Jasmine olha para uma câmera de segurança e a obsessão do Nemo o faz pensar que ela o viu. Isso faz o Nemo a comer o último pedaço de carne da despensa. Em seguida, ele faz uma fantasia esquisita usando um tapete e se senta em frente ao altar, fazendo barulhos esquisitos como se estivesse rezando para comemorar a ocasião. Quando ele finalmente consegue remover o último parafuso, o Nemo escorrega e cai do andaime, quebrando uma perna no processo. Ele faz o matá-la para cuidar disso, mas a dor piora sua insanidade. Agora, ele começa a ter alucinações com fogos de artifício sobre a cidade e a Jasmine aparecendo no quarto. O Nemo, mesmo com alucinações sendo agradáveis, fica meio estranho. A Jasmine chega muito perto e o provoca, quase o tocando, mas ela desaparece antes de continuar. Na próxima vez que se olha no espelho, o Nemo descobre que estava com uma cárie e tenta cuidar dela, com uma unha mesmo. A alucinação faz parecer com que o artista o tivesse atacado. Quando o Nemo acorda, ele estava olhando para o teto e finalmente encontra a resposta para o seu problema. Ainda há um detector de fumaça ativo na sala. Usando algumas páginas de livros e uma lupa, ele acende uma tigela e coloca perto do detector de fumaça. Nenhum alarme toca, mas os aspersores começam a jogar água em todos os cômodos da casa. O Nemo corre até a porta caso alguém estivesse chegando, mas a água tá tão forte que nem o sistema de alarme toca. Ninguém sabe sobre a situação. Conforme os quartos começam a se encher de água, o Nemo corre para pegar algumas pinturas e esconde elas sob as escadas para protegê-las da água. No dia seguinte, o Nemo lê O Casamento do Céu e do Inferno, enquanto uma alucinação da filha e do cachorro do dono fica na varanda sob a neve. Em seguida, ele começa a repetir: Estou indo pro céu em uma encosta. Como um louco antes de escrever uma mensagem na parede, ele repete: A arte é para sempre. E pede desculpas por toda a destruição que ele criou, mas esclarece que foi necessário, apontando que não há criação sem destruição. O Nemo se livra de algumas páginas do seu caderno antes de finalmente subir cantando: Estou indo pro céu em uma encosta. Então, de repente, ele desaparece da vista e a sala fica em silêncio, quando a claraboia é mostrada aberta, deixada aberta para interpretação. Ele escapou ou caiu e morreu? Deixa nos comentários o que vocês acham.